Hoje eu tô aqui para comentar com vocês um pouquinho sobre a lição de número 6, Jesus, o sacerdote fiel. Para começar, eu queria tocar em um assunto que é o abismo que existe entre Deus e nós. Como isso funciona? O abismo que existe entre Deus e nós, ele é ocasionado pelo pecado. Como assim, Josi? Olha, o que acontece é o seguinte, o pecado, ele se instaurou em nós desde o Jardim do Éden, quando Eva pecou, e essa história todo mundo já sabe. Só que o que acontece? O pecado, ele é tão ruim que ele não se implica só nisso, ele também se implica na nossa natureza humana. Como assim? Todos nós sabemos que Deus é um ser santo, e Deus, sendo santo, não pode estar na presença do pecado. E eu trouxe um exemplo. Posso travar rapidinho? Eu trouxe um negócio, eu esqueci. Eu trouxe algo para mostrar como exemplo de como isso funciona. Quando nós juntamos dois ímãs, eles se atraem. Porém, o que acontece com Deus e o pecado? Deus, simbolizado por um ímã, e o pecado, simbolizado por outro. Quando eles colocados de maneira errada, eles se repelem. E isso, de certa forma, acontece com Deus e o pecado. Eles não conseguem ficar juntos em um lugar só. O pecado também envolve distorções do caráter de Deus. As pessoas, ao invés de ver Deus como misericordioso e amor, estão vendo ele de uma forma distorcida, como se ele fosse alguém cruel e mau. Outra coisa que nós vamos refletir essa semana é sobre sacerdócio. Mas para isso, nós temos que entender que Jesus quebrou todas as barreiras desse abismo para estar perto de nós. E isso aconteceu tanto com Deus como com Jesus. Sacerdócio. O que será que precisamos para ser um sacerdote? Será que qualquer pessoa poderia ser um sacerdote? Bom, não é assim que as coisas ocorrem. Primeiro, que para você ser um bom sacerdote, você deveria ter 3 coisas. 1. Você precisa ser descendente da tribo de Levi. 2. Você precisa ser uma pessoa misericordiosa. E 3. Você, além de ser uma pessoa de coração bom, deve também entender as fraquezas e os erros dos seres humanos. Porque você não está intercedendo apenas por você, mas também por todo o povo. Paulo, em Hebreus, ele descreveu um grande sacerdote. E vamos falar um pouquinho sobre ele. O grande sacerdote que Paulo falou era Jesus. O que acontece? Jesus se encaixava em todas as coisas que eram necessárias para ser um bom sacerdote. Quando ele foi separado e escolhido do céu para nascer como homem, ele foi escolhido também dentre os homens para ser um sacerdote e interceder por nós. Isso ocorre porque Jesus se ofereceu de coração para nos defender e para interceder por nós também. Isso é muito importante destacar que Jesus ele não era descendente da tribo de Levi, mas sim de Judá. Porém, creio que Deus tenha modificado a lei para que ele pudesse usufruir desse posto, pois não havia nenhum outro sacerdote tão bom quanto ele para nos servir e nos ajudar. Outra coisa que é importante destacar é que Jesus ele não precisava interceder pelos pecados dele, mas sim das outras pessoas, pois Jesus nasceu sem pecado e era santo, e ele só intercedia pelos nossos pecados. E isso acontece até nos dias de hoje, porque ainda sabemos que Jesus é nosso grande advogado lá no céu. Uma coisa também que é muito legal ressaltar é que hoje os sacerdotes não precisam mais fazer sacrifícios, e isso não é mais necessário, desde que Jesus veio e se sacrificou voluntariamente por nós. Um outro personagem também citado na lição, e muito importante, é Melquisedeque. Esse personagem era um pouco intrigante. Ele é citado lá em Gênesis e também no livro de Hebreus. O que acontece? Esse personagem, chamado Melquisedeque, não era só um sacerdote, mas também um rei. Porém, o que é intrigante nele é que como os personagens da Bíblia normalmente têm nascimento, aonde nasceram, onde morreram, o nome do pai, da mãe, isso não acontece com Melquisedeque. Ele não tinha essa descrição. Então é um pouco engraçado, vamos dizer assim, ser um dos personagens que não tem nada disso. Será que Melquisedeque era Jesus ou era Deus? São algumas perguntas que a lição nos faz refletir sobre isso. Na verdade, as pessoas elas tentavam ilustrar Melquisedeque como se ele fosse Jesus. Mas isso não pode ser possível, porque o próprio livro fala que Jesus, Melquisedeque era semelhante a Jesus. Então não poderia ser Jesus. Mas e Deus? Será que Melquisedeque poderia ser Deus? Também não poderia, porque não haveria motivo ou não haveria uma lógica de que Deus viesse
para ser um sacerdote e logo em seguida surgir outro, que seria Jesus. Também não pode, não teria lógica. Porém, o que é Melquisedeque e por que ele não tinha essas informações básicas? Na verdade, o que acontece é que Melquisedeque era uma simbologia de Cristo. Como assim Cristo? Como o sacerdote de Cristo era semelhante ao de Melquisedeque, ele também não teria fim. Como Cristo ressuscitou e ele continua sendo nosso sacerdote, grande sacerdote lá no céu, nosso eterno advogado, ele ainda intercede por nós. Então, não vamos ter uma data de fim, mas sim de continuação, porque Deus é infinito. Bom, a nossa lição sobre o sacerdócio era mais ou menos sobre isso. Jesus, ele vai ser sempre o nosso sacerdote e vai sempre interceder por nós. Mas eu queria convidar a todos vocês para não perder a nossa próxima lição, lição de número 7, que tem como título Jesus, a âncora da alma. Não perca, vai estar muito legal.